Quero cumprimentar todos das redes sociais, que Deus possa falar através da palavra. A palavra se encontra em 2 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 27. O fundo não vai dar problema? Eu prefiro sem fundo. Eu prefiro sem fundo, igreja, porque está indo para o canal do YouTube. Porque a palavra ela é viva e eficaz, né? É para alcançar pessoas nos 4 cantos da terra. E o YouTube, se põe um fundo que é proibido, eles cortam, eles não deixam a pregação ir embora. Eu prefiro sem fundo, amém, igreja? Só olha aqui para mim, parece que está tendo muito retorno aqui, vida, no microfone. Está muito alto. Está muito alto, abaixa aqui. Rodrigo, Rodrigo, controla-se, não tem como pregar assim. Tá muito alto, é o microfone que tá alto, ó. Não dá para pregar assim, não dá. Sim. Aleluia, glória a Deus. Tá alto ainda, tá alto. Baixa o som, pastor. Ô, glória. O retorno do Aleluia, glória a Deus. Glória, aleluia, aleluia. Melhorou? Melhorou, igreja? 2 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 27. Quando Davi chegou a Manaim, encontrou-se com Sobi, filho de Naás, da cidade de Rabá, em Amon, com Maquir, filho de Amiel, da cidade de Lodebar, e com Barzilai, que era da cidade de Rogelim, em Gileade. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 27. Desculpe, igreja. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 27. Quando Davi chegou a Manaim, eu quero que vocês decorem esse nome, Manaim. É um local. Encontrou-se com Sobi, filho de Naás, da cidade de Rabá, em Amon, com Maquir, filho de Amiel, da cidade de Lodebar, e com Barzilai. Quero que grava também esse homem, que chama Barzilai, que era da cidade de Rogelim, em Gileade. Versículo 28. Eles levaram bacias, vasilhas de barro, camas e também alimentos para Davi e os seus homens. Levaram também trigo, cevada, farinha, feijão, grãos torrados, ervilhas, mel, queijo, coalhada e algumas ovelhas. Eles sabiam que no deserto Davi e os seus homens ficariam com fome e com sede e cansados. Amém, igreja? Amém. Pode sentar. Pode sentar, igreja. Oh, aleluia. Esse aqui para mim está melhor. Igreja, esse local Manaim que eu quero explicar para vocês. Gênesis capítulo 32, não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou abrir para ser mais rápido. Versículo 1. Olha esse local chamado Manaim. Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus. Por isso, pôs naquele lugar o nome de Manaim. Igreja, essa história é muito linda. Oh, aleluia. Nesse período de Jacó ele estava fugindo do seu tio Labão. Trabalhou 14 anos para ter a sua amada Raquel. Foi enganado, né? Trabalhou 7 anos e recebeu Lia como esposa. Trabalhou mais 7 para poder ter a sua amada Raquel. Nesse período, quando deu os 14 anos, ele já estava com seus filhos e falou para o seu tio: agora eu vou embora para a casa dos meus pais, apesar que os pais já estavam bem velhinhos, ele queria a família dele, igreja. Jacó ficou rico com o seu tio Labão. Deus abençoou tanto Jacó que as ovelhas, os cabritos, nasciam de uma forma muito rápida comparada com as do tio dele, porque Jacó tinha a bênção de Deus. Porém, quando Jacó quis ir embora, o tio não quis que ele fosse embora, porque a bênção estava com Jacó.
segurar Jacó, queria segurar suas filhas, os netos, porque a bênção era muito grande. Aonde Jacó punha as mãos, tudo dava fruto. Os gados aumentavam. E ele não queria que Jacó fosse embora. Porém, Jacó sentia muita saudade da sua família. Jacó queria se reconciliar, igreja, com o seu irmão Esaú. Porque Esaú prometeu matar Jacó porque ele roubou a primogenitura. Na verdade, ele não roubou, ele trocou. Mas depois ele disse que ele foi enganado pelo seu irmão. Mas, igreja, não é à toa que Jacó era o irmão gêmeo de Esaú. Quando o marido e a mulher se casam, eles se tornam uma só carne. O esposo não fica sem a esposa não fica sem o esposo. Por mais que tenha aquele coração rancoroso, que não quer perdoar, que não quer liberar o perdão, a pessoa que está distante do marido ou da esposa, ela sofre porque está longe da sua própria carne. E Esaú e Jacó, eles eram gêmeos. Eles foram formados no mesmo ovário. Foram gerados ali 9 meses no mesmo ventre. E todo mundo aqui sabe que quando nasce gêmeos, eles são irmãos inseparáveis. O que um faz, o outro faz. Não é à toa que aqui tem uma igreja aqui, essa igreja que tem um casal de gêmeos, que montou uma empresa, né, bispo? Junto, porque os gêmeos é como o marido e a mulher. Eles, por ser gerado no mesmo ventre e nascerem juntos, eles são inseparáveis. O gêmeo que cresce fora do irmão, separado do irmão, distante do irmão gêmeo, ele sofre. E Jacó sofreu por ficar 14 anos distante de Esaú. Por mais que Jacó tinha riqueza, ovelhas, filhos, esposa, Jacó tinha bens, mas ele queria o perdão do irmão dele. Ele queria que o irmão perdoasse e não fizesse mal a ele. E aqui em Gênesis capítulo 32, a história vai dizer que quando Jacó estava indo se encontrar com Esaú, com medo que seu irmão matasse ele, os anjos aparecem para Jacó naquele local. E Jacó dá um nome naquele local onde os anjos de Deus vieram se encontrar com Jacó. E Jacó deu o nome naquele lugar de acampamento de Deus. É o que acontece na minha e na sua vida quando você libera o perdão e quando você reconhece que você tem que honrar alguém que você desonrou. Porque Jacó, ele desonrou o irmão mais velho. Jacó, por ser irmão gêmeo, ele não era o primogênito, ele nasceu depois. Ele teria que honrar o irmão, porém ele desonrou roubando a primogenitura. Mas ele se arrependeu neste local e ele queria ter a reconciliação do seu irmão Esaú. Então os anjos de Deus, uma comitiva de anjo desce para se encontrar com Jacó. E não é diferente nos dias de hoje. O que aconteceu com Jacó acontece comigo e com você quando a gente reconhece que a gente errou e que a gente tem que honrar aquele a quem a gente errou. Eita, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu li aqui em 2 Samuel, capítulo 27. Eu vou voltar porque senão eu erro. Samuel, capítulo 27. Capítulo 17. Me perdoa. Capítulo 17. O microfone está falhando, igreja. Eu vou pregar sem microfone. Dá para ouvir, não dá? Samuel, capítulo 20. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 27. Aqui vai falar de Davi. Davi, aqui nesse episódio que eu li para vocês, que eu mandei vocês guardar o nome Manaim, que é esse local que vocês já aprenderam, que os anjos de Deus vieram se encontrar com Jacó. E Jacó batizou aquele local como acampamento de Deus. Aqui em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 27, já está na história de Davi.
O que acontece aqui na história, que não tem como eu ler e contar tudo para você, mas eu vou contar um pouco para você entender. Davi foi consagrado a rei quando ele tinha 17 anos. Porém, ele só foi ser rei de Judá com 30 anos. Se tornou rei de Judá por 7 anos e meio. E depois ele se tornou rei de Israel. Ou seja, ele assumiu Judá, assumiu Jerusalém todinho, Israel todinho. Depois de 7 anos e meio. Reinou Israel 33 anos. Mas da noite para o dia ele conseguiu o reinado? Não. Samuel foi consagrar Davi a rei quando ele tinha 17 anos. Saul estava no trono. Saul era rei de Israel. Porém, Davi, ele não pegou a glória para ele. Agora eu sou rei, vou matar esse Saul e vou pegar a minha coroa. Não. Ele serviu Saul. Ele foi soldado de Saul. Ele enfrentou Golias. Ele enfrentou gigantes. Ele enfrentou vários exércitos filisteus para honrar aquilo que ele recebeu. Ele recebeu algo de Deus, de ser rei de Israel. Ele tinha aquilo dentro dele. Ele recebeu uma autoridade que cabia a ele honrar, mas ele não tinha que tirar ninguém do trono para poder executar aquilo que um dia ele seria. Mas o que acontece nos dias de hoje? Às vezes uma pessoa é levantada na igreja, é ungida na igreja, mas ela quer derrubar outro, porque diz que ela chegou primeiro. Saul chegou primeiro, mas Davi não quis derrubar Saul, porque Saul tinha chegado primeiro. Davi foi fiel a Saul até o fim da vida. Davi protegeu Saul e toda a casa de Israel. Ele não tentou tirar o trono de Saul. Mas muitas pessoas se afastam da igreja porque você vê um irmão querendo pisar no outro, querer tirar o cargo do outro, querendo deixar que o outro reine, porque ele acha que ele é o rei, que ele está primeiro há mais tempo, e ele não aceita que o irmão chega e Deus vai usar aquele irmão. E por isso as igrejas você vê que têm esvaziado. Uma pessoa chega com talento, é ungida, Deus ungiu em certa cidade, e a pessoa chega aqui com histórico. A pessoa não chega aqui da noite para o dia, ela tem um histórico com Deus em outra cidade, em outro país. E quando ela chega aqui, Deus mostra para os líderes da igreja, essa pessoa pode ser usada. Eu não sei nada da vida da pessoa, mas Deus me mostra que a pessoa é capacitada. Mas quem está na casa já faz tempo acha, não, esse daí não vai ser não. Não vai ser, porque nós estamos aqui, então quem vai ser usado primeiro sou eu. E não foi diferente. E o que acontece nesse período que eu li aqui para vocês? Quando Davi chega a esse local chamado Manaim. Quando Saul morre, Davi se torna rei de Israel. Mas foi uma guerra tremenda entre os povos de Israel. Porque tentaram colocar o filho de Saul primeiro como rei. Isbosete ficou 2 anos como rei antes de Davi. Davi morre, ainda ficou um filho. Então o filho de Saul fica reinando como rei durante 2 anos, até Davi ser rei. Mas Davi espera, ele não tem pressa de ser rei. E ele ainda manda matar aqueles que mataram o filho de Saul, porque vem dar o recado para Davi falando aqui, ó, nós matamos Isbosete, porque quem vai ser rei de Israel é você. Aí Davi fala assim, então você vai morrer, porque como que você se atreve a matar o filho do rei? Então Davi, ele ficava nervoso de ver tanta injustiça, ele não tinha pressa de ser rei. Davi não queria que morresse Saul, não queria que morresse os filhos. Davi queria deixar o tempo de Deus para ele reinar. Por isso que Davi, a história vai dizer que ele é o segundo coração de Deus. Davi esperou o tempo dele de reinar. Porém morre Saul, morre Isbosete, o filho de Saul. Então o soldado de Saul, o comandante do exército Abner, que era o maior soldado, manda ir buscar, manda falar, vamos então colocar o Davi como rei de Israel, porque Deus já tinha falado que ele seria rei, por mais que a gente lutou que não ia ser. Agora morre Isbosete, morre o filho de Saul, então vamos buscar. Quando Abner busca Davi, eles matam o soldado Abner, porque não aceita. Joabe não aceita que Davi coloca Joabe como o comandante
Saul. E quem era soldado e capitão de Davi, lá em Judá, era Joabe. E Joabe não queria perder o trono dele, que ele era o comandante do exército. Então, já que Davi se torna rei de Israel, Joabe era comandante de Judá. E agora quem seria comandante? Abner, que era o comandante lá de Saul. Joabe não aceita. Ele mata Abner. E é o que acontece na igreja. Eu quero voltar mais uma vez, não só como rei, mas também como soldados. Davi coloca o Abner, porque quem estava lá era o Abner. E Joabe não aceita, ele manda matar. E é o que acontece na igreja. Quando a gente escolhe alguém para ficar numa posição, muitos não aceitam e quer matar a pessoa espiritualmente. O que Deus quer falar com a igreja? Para você não abandonar a igreja. Porque as pessoas tentam, às vezes, te matar o seu sonho. Deus coloca um cargo para você, mas porque você sabe que o irmão não aceita, você pega, eu não vou mais. Mas o que importa é o anjo da igreja. Se o anjo te coloca num cargo, numa função, não importa se os irmãos que estão do lado vai gostar ou se não vai gostar. Se Deus usou o anjo da igreja para te pôr numa posição, você tem que ficar na tua posição. Mas não é isso que você faz. Não é isso que você faz. Você quer receber elogios. Você quer receber mimos. Você quer que as pessoas se agradem de você e fica falando, eu queria tanto que eles gostassem, que eu estou nessa posição onde o bispo me colocou, a pastora me colocou. As pessoas não vão ficar felizes se você subir de posição. As pessoas vão tentar tirar aquilo que é seu. E você não pode aceitar que as pessoas tirem. E você também não tem que ficar querendo que as pessoas te dêem sorriso porque você subiu de cargo na igreja. Porque muitas das vezes a pessoa não vai te dar sorriso. Ela vai te dar cara feia, cara fechada dentro da igreja, Davi sofreu no reinado dele. E nesse episódio que eu li, sabe o que estava acontecendo com Davi? Seu próprio filho, Absalão, estava tentando matar Davi para ser rei. Davi queria ser rei, mas ele não teve pressa. Mas Absalão, ele era filho do rei. Saul morreu, quem vai ser rei agora sou eu. Meu pai já está de idade. Meu pai já está velho. Quem tem que reinar Israel sou eu. Às vezes você vai achar que você já está de idade, que você já está velho, que você já não serve mais. Mas é você que Deus escolheu. Deus escolheu Davi, não tinha jeito. Demorou para ele ser rei, já estava de idade, mas ele era o rei, ele queria ser o rei. Mas o que Davi faz? Davi tenta matar o seu filho? Não, Davi foge. Davi foge para o deserto. E antes dele chegar no deserto, ele chega nesse lugar chamado Manaim, onde este homem que eu mandei você gravar o nome, chamando o nome de Barzilai, era um homem muito rico que leva mantimentos para Davi. Leva bacias, leva ovelhas, leva jumentos, leva queijo, leva mel, leva tudo de bom e do melhor para Davi comer e os soldados dele. Porque Davi teve que fugir do seu próprio filho, igreja. Davi teve que fugir do seu próprio filho para não morrer. Porque Davi não queria matar o seu filho. Davi preferiu fugir de Jerusalém. Ele deixou a coroa, foi para o deserto, mas antes de chegar no deserto, ele aparece num local chamado Manaim, que é o mesmo lugar que Jacó chegou. Quando os anjos vieram servir Jacó, aqui também não veio anjo, mas veio pessoas. E é o que acontece no dia de hoje. Hoje não vai aparecer anjo lá na tua casa para falar com você. Mas Deus vai levar pessoas para falar. Deus vai levar pessoas para te abençoar. Deus vai levar pessoas para entregar uma palavra. E aconteceu com Davi nesse local com o nome de Manaim. A mesma coisa que aconteceu com Jacó. Só que já não era anjo, eram pessoas. Porque hoje Deus usa pessoas. É pessoas que Deus vai usar para falar com você. E é no deserto. Quando você está no deserto, muitas das vezes fugindo de alguém que quer fazer mal para você, Deus vai enviar pessoas para te abençoar, como enviou para Davi. Deus vai enviar. É no Manaim. Manaim, lugar de acampamento de Deus.
E hoje significa o que? A casa de Deus, acampamento de Deus, onde os anjos vieram e serviram Jacó. É na casa de Deus, é na igreja que muitas das vezes Deus vai falar com você, usando um servo de Deus para você ser fiel. E Deus vai levantar alguém para te sustentar, para matar sua fome, para te dar uma palavra. Aleluia. Como fez com Davi, vai fazer com você. Glória a Deus. Só que essa palavra veio me dizer que só tem honra quem dá honra. Muitas das vezes você fala, minha mulher não me honra, meu filho não me honra, meu pai não me honra, minha mãe não me honra. Mas você tem honrado sua esposa? Você tem honrado seu filho? Você tem honrado seu pai? Como assim, pastora? Honrar como? Seu filho te pediu uns tênis, te pediu um sapato, você falou que não deu. Mas se você fizesse um pouquinho de esforço, você compraria aquele sapatinho que ele pediu. Você sabe que sua esposa quer receber um presente, você sabe o que ela quer. Será que você se esforça para dar aquilo que ela quer? Honrar ela? Será que você tem honrado seu esposo? Comprado uma toalha de mesa, feita aquela mesa de jantar para falar, vamos aqui, ele não te leva no restaurante, mas você vai lá esticar a toalha, pegar o melhor prato, a melhor colher, o melhor copo e falar aqui, ó, vou te servir, eu vou te honrar, meu amor. Será que você tem feito um pudim, um bolo, uma receita que já faz tempo que você não faz para honrar essa pessoa? Mas você não quer, muitas das vezes a preguiça, o cansaço, sabe como que tem? Coloca as pernas pra cima e fala, eu vou pedir no fast food que é mais fácil. Mas é o mais fácil, mas o que mais chama a atenção é quando você pega a sua própria mão e prepara. Fala, foi eu que fiz. E agora nós vamos falar de Deus. Porque a gente quer que as pessoas honram a gente, mas Deus também quer ser honrado por você. Deus também quer ser honrado por mim, por você. Deus tem te honrado. Você pensa que Ele não te honra, mas Ele tem te acordado todas as manhãs. Ele tem abrido seus olhos. Ele tem te dado saúde, força para trabalhar. Ele tem mandado um socorro lá na tua casa, sustento. Ele tem sempre abrido uma porta que estava fechada. Ele vai lá, porque é Ele que abre porta fechada. Quem abre é Ele. Deus tem te livrado da morte, do assalto, do roubo, da mentira. E você fala, Deus não faz nada pra mim. Ele faz todo dia. Hoje mesmo eu falei, eu mando um solzinho aí pra poder secar a roupa no varal, porque eu tô sem máquina. Ele mandou o sol, Ele tem honrado. Deus tem te honrado, mas você tem honrado a Deus? Para e pensa o que você tem feito pra Ele. Porque a gente quer honra aqui na terra. Mas a gente esquece que a gente tem que honrar aquele lá de cima que dá todas as coisas. Amém. O que você tem feito para esse Deus? Você tem dobrado o joelho na tua casa, orado, falado. Senhor, eu estou no pecado, mas me dá força. Dobra o joelho, fala com Ele. Tranca no quarto, faz um jejum de pão e água. Faz alguma coisa para honrar esse Deus, porque Ele vai te livrar do vício, das drogas. Ele vai te livrar daquilo que você acha que é impossível você largar. Ele vai te libertar de tudo se você honrar Ele. Glória a Deus, aleluia. Você honrar Ele. Ah, pastora, mas eu não estou conseguindo me libertar, porque você não tem honrado da forma certa. Amém. Não tem como. Quando eu aceitei Jesus, igreja, eu tinha 18 anos, no grupo de jovens. Lá a líder minha era maravilhosa, ela ensinava a jejuar. A gente jejuava todo dia. A gente jejuava de domingo, era o dia inteiro na igreja, limpando a igreja, fazendo tudo para Deus. Nosso pastor nunca precisou falar para mim, a igreja está suja. Porque a gente via lá e limpava. Nunca! E muitas das vezes a gente via a igreja suja e o pastor fazendo a obra. E o pastor nunca falou, a igreja está suja, ninguém vai limpar, o pastor nunca falou. Por isso que eu também não cobro. Porque eu aprendi com o meu pastor. Quem quer limpar, limpa. Se eu puder limpar, eu limpo. Se eu não puder, vocês vão ver a igreja suja. Porque o meu pastor nunca pediu para mim limpar a igreja, nunca pediu para ninguém limpar a igreja. E eu ficava olhando. E quando eu vi a igreja suja, eu falava, pelo amor de Deus, deixa eu lá lavar o banheiro, deixa eu lá limpar a igreja, porque o pastor não vai fazer o culto com a igreja suja, não. Porque eu ficava com vergonha, sentada ali, na igreja, a igreja suja. Mas você tem honrado? Você tem se preocupado em honrar a casa de Deus? Chegar mais cedo, limpar hoje, eu vou chegar mais cedo. A pastora não está dando conta, não. Você está vendo que eu não estou dando conta? Então chega mais cedo, honra a Deus. O que você vai ficar fazendo até 3 horas lá na tua casa? Vem mais cedo, vem 1 hora. Se você puder, ela até com o bebezinho, mas você que não tem nada. Ou às vezes você vai deixar algo, mas vai vir limpar a casa de Deus. Deixa pra lá e vem limpar.
Amém, igreja? É honrar a Deus. Então a minha líder ensinou a jejuar. A gente jejuava muito. Não tinha nem como pecar. Porque era jejum 24 horas jejuando. Era pão e água só. Ou então, às vezes, só até de água nós fazia. Hoje eu não consigo, igreja, me perdoa. Olha que Deus me desse essa graça de novo, que até de água nós ficava 6 horas sem água e sem comer nada. Hoje eu não aguento ficar sem água. Então nós temos, igreja, que honrar a Deus. Porque Deus, ele tem que te honrar. Eu nem vou falar assim pra você, ó. Você tem que honrar Deus pra Deus te honrar. Porque Deus, ele te honra toda hora, todo dia. Ele já te honrou quando ele morreu na cruz por você, pra você ser salvo. Ele já te honrou, ele te honra toda hora. É você que não percebe. Então o que tá faltando? Você honrar a Deus. Você honrar a Deus. E olha o que acontece com esse homem. Já tô encerrando pra vocês ir embora. Davi honra esse homem rico. Porque quando Davi estava fugindo do filho dele, Absalão, que Absalão se tornou rei de Israel, no lugar do pai. E o pai vivo. E ele querendo matar Davi. Davi foge. No deserto, quem aparece? Esse homem Barzilai. É um velho muito rico. Que levou para ele queijo, coalhada, cana, ovelhas, cabrito, tudo. Tá aqui, Davi. Porque você vai precisar. Você e seus soldados, para você não passar fome. Amém. Deus honra Davi. Infelizmente, Absalão morre porque Joabe mata o filho dele, mesmo Davi falando, não faz mal pro meu filho. Joabe, soldado que matou o Abner, pega e mata o filho de Davi, Absalão. Para você ver, igreja, o perigo de colocar na obra quem não está preparado. A pessoa, ela pode ser valente, como Joabe era valente, mas ele não tinha amor no coração. Ele não era obediente a Davi. Davi falava não e ele fazia, porque ele era o soldado. Não é assim que funciona a obra de Deus. A obra de Deus é ordem de decência. Se o bispo falar não, é não. Obediência. É obediência. Só que Davi falou para Joabe, não mata meu filho, não faça mal. Joabe vai e mata Absalão. Aí Davi chora. Aí ele se torna rei novamente, volta para Jerusalém. Quando ele está voltando para Jerusalém, olha que Davi fala para Barzilai, que é esse velho rico, que honrou ele lá no deserto. Está em 2 Samuel, depois você lê, 2 Samuel, capítulo 19, versículo 31. Barzilai, da cidade de Rogelim, que ficava na região de Gileade, também tinha vindo da sua cidade para acompanhar o rei na travessia do Rio Jordão, ou seja, para voltar para Israel. Barzilai era bem velho, tinha 80 anos de idade, era muito rico, e quando o rei esteve em Manaim, ele o havia sustentado. Barzilai disse o rei, chamou Barzilai. Davi chama Barzilai, Barzilai, disse o rei. Venha para Jerusalém e fique comigo, que eu o sustentarei. Mas ele respondeu, eu não vou viver muito mais, porque iria para Jerusalém com o Senhor. Já tenho 80 anos e não tenho prazer em mais nada. Não sinto gosto do que como ou bebo e já não posso ouvir a voz dos cantores. Eu seria somente um peso para o Senhor. Não mereço uma recompensa tão grande como essa. Eu irei com o Senhor só até um pouco depois do Rio Jordão. Deixe-me voltar para casa e morrer perto do túmulo dos meus pais. Mas aqui está Quimão, meu escravo. Olha Barzilai honrando o escravo dele. Ele já era de idade, ele falou para Davi, eu não vou porque eu já estou velho, mas aqui está meu escravo. Leve aqui, mas aqui está o meu escravo, leve-o com o Senhor e faça por ele o que achar melhor. O rei respondeu, eu o levarei comigo e farei por ele tudo o que você quiser. E farei por você qualquer coisa que me pedir. Então Davi e toda a sua gente atravessaram o Rio Jordão. Ele beijou Barzilai e lhe deu a sua bênção. E Barzilai voltou para casa. Este homem, igreja, pegou o escravo dele e falou, eu não vou porque eu já estou velho. Às vezes você fica muito apegado nas coisas aqui da terra. Nosso destino não é aqui, nosso destino é o céu. Glória a Deus. Nós temos sim que ter a glória de Deus, mas você também não pode ficar chorando. Uma casa chique, um carro chique. Se Deus te deu um carrinho velho, dá glória a Deus por aquilo que você
estava sendo rei novamente, ele pega e fala: vem comigo, Barzilai, vamos para Jerusalém, porque eu vou sentar, você vai sentar na mesa comigo, você vai dormir, morar junto comigo lá no meu palácio, comer na minha mesa. Mas ele fala: não, eu já estou de idade, faz agora para o meu servo. Às vezes Deus quer usar você para honrar alguém que já te serviu, mas você não honra. Às vezes Deus quer usar você para falar assim: ó, essa irmãzinha aqui, ó, tem que ser honrada. Abençoa ela, mas você fica quieta. Você não quer abençoar a irmãzinha. O irmãozinho que já está na hora de ser honrado, você não dá um conselho pro bispo, porque os bispos também vivem de conselhos como rei. Você não indica ninguém. Você quer ser o rei, você quer ser o soldado do exército, o comandante do exército, mas você não indica. Mas Barzilai falou: aqui meu escravo, que mãe, ele foi fiel a mim. Faça por ele, Davi, o que você quiser. E aí Davi falou: eu vou fazer por ele o que você quiser. E você acha que Barzilai ia falar: faz dele escravo? Você acha que Barzilai foi injusto com o escravo dele? Não, ele falou para honrar. Quimã teve uma vida abençoada porque o patrão honrou. Então nós temos que honrar aqueles que nos honram, aqueles que nos servem. Porque aqueles que vêm na igreja, limpa a igreja, quer evangelizar, está fazendo visita, está fazendo a obra, nós temos que honrar. Por isso que quando eu e o bispo vê alguém trabalhando, a gente quer já levantar. Às vezes a pessoa chega em mim e fala: não está preparada ainda. Mas quem prepara é Deus. Porque o que quer estar preparado, igreja? É a pessoa que quer trabalhar para o Senhor. Porque quando você se envolve na obra de Deus, quem te prepara é Deus. E muitas das vezes alguém acha ruim que já coloquei um pro ciclo de oração, já coloquei outra na escolinha. Por que, igreja? Porque a pessoa não tem visão, ela não sabe honrar aquele que está trabalhando. Mas nós que estamos à frente do trabalho, a gente sabe honrar, então a gente já vai dando cargo. Você fica líder da escolinha, você fica ali no ciclo de oração, porque a gente está vendo trabalho, a gente tem que ver trabalho. O escravo trabalhava para o homem rico, mas ele não trabalhou de graça. Na hora certa, o escravo honrou o patrão honrou o seu escravo. E não é diferente na obra de Deus. Quando você faz para o pastor, as pessoas vão falar: sua boba. A pastora mora lá, ela que limpa. Ela mora lá, ela que lava. Ela que faz. Boba, ela não sabe que você não faz para mim, você faz para Deus. Amém. A pessoa pega e fala: seu bobo, você vai ofertar, dizimar lá na igreja, o pastor vai pegar tudo para ele, vai pôr no bolso dele. Você não deu para o pastor, você deu para Deus. É para a obra de Deus. E quem vai te honrar vai ser Deus, não vai ser o pastor. Porque o homem não tem capacidade de honrar. Quem honra é Deus. É Deus que honra. E Deus vai te dar condição de honrar muitas pessoas. Deus, às vezes você fala assim: pastor, eu queria fazer isso para minha esposa, mas eu não tenho condição. Então honra a Deus. Essa é a palavra de hoje. Começa a honrar a Deus. Porque se você honrar a Deus, Deus vai te dar condição e você vai honrar a esposa, o filho, a sogra, o genro, todo mundo. Igreja não tem forma melhor que ganhar a pessoa para a igreja se você não presentear. Você quer ganhar uma pessoa para a igreja? Começa a dar um presente, levar um mantimento, uma mistura. Chega lá no sábado, num domingo, fala assim: ó, trouxe essa mistura para você. O parente que odeia igreja, odeia o pastor. E diz assim: foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. É dessa forma. E diga dessa forma que a irmã falou: foi Deus que mandou, porque você vai estar honrando a Deus. Vai estar honrando a pessoa, mas honrando a Deus. E esse familiar vai pensar e vai falar assim: você quer saber? Eu vou para a igreja. Ó, meu marido tá cheio de erro, cheio de pecado, mas meu marido, ele tá me honrando, tá honrando meus filhos, que eu vou para a igreja. Meu marido ainda não saiu do erro, mas ele tá mudado, ele tá honrando a Deus, ele tá indo para a igreja, ele ainda não parou com as drogas, ele ainda não parou com a bebida, mas ele tá se esforçando, ele tá indo para a igreja, ele pega a Bíblia, põe debaixo do braço, vai pro culto, não falta um culto. Ele tem procurado lembrar mais dos filhos, ele não chega mais em casa sem trazer nada, ele traz um chips, uma bolacha, ele tá honrando os filhos, a mulher só de olho. O marido só de olho, com a esposa mudada, tentando deixar ali a comidinha sempre no fogão. O marido chegou, a comida tá gelada. Não, vou correr esquentar. Não precisa fazer na hora, mas vou correr esquentar, não vai comer gelado não. Pera aí que eu já vou esquentar. São detalhes. Igreja, honra a tua família. Amém. Honra a tua família, porque Deus vai te honrar. Aleluia. E assim eu encerro essa palavra. Não tem como dar errado. Começa a fazer a diferença lá. Para de brigar.
Para de questionar e começa só a honrar. Honra os da sua casa, que eles vão falar o quê? Eu vou para a igreja. Amém? E que Deus abençoe a todos. Glória a em nome de Deus. Jesus. Glória a Deus.